Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 5. É a penúltima mensagem nossa na primeira carta de João. Se Deus assim permitir, semana que vem é a última. Versículo 13. Até o versículo 17. 1 João, capítulo de número 5, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e para esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e é pecado não para a morte. Meus irmãos, no parágrafo anterior, João falou do testemunho de Deus sobre o seu Filho Jesus. Nós vimos isso semana passada, onde ele fala que 3 dão testemunho sobre Cristo. A água, a palavra e o Espírito Santo. E João, ele fala que aquele que não ouve o testemunho de Deus, faz Deus mentiroso. Essa afirmativa de João tem que trazer ao nosso coração uma inquietação séria, porque às vezes nós não damos ouvido àquilo que Deus testemunha para nós da palavra dele. Então, às vezes nós deixamos isso um pouco de lado. Então, João fala no texto anterior, que nós falamos semana passada, que ele dá esse testemunho, o testemunho de Cristo no seu batismo, o testemunho de Cristo na sua morte, Filho de Deus e morre por nós, e o testemunho que hoje é dado constantemente no nosso coração pelo Espírito Santo. Agora João chega ao objetivo final da sua carta. Ele está dizendo que tudo que ele escreveu do capítulo 1 até aqui tem por objetivo a igreja saber que ela tem a vida eterna, que ela é uma igreja salva. Interessante que João, no seu evangelho, no final do seu evangelho, ele diz que ele havia escrito, aqueles sinais haviam sido escritos por ele, para que as pessoas crescem no Filho de Deus e tivessem vida eterna. Aqui ele diz que ele escreveu para que as pessoas tivessem certeza da vida eterna. No Evangelho ele fala para que as pessoas crescem e tivessem vida eterna, e na sua carta ele diz que para que as pessoas tivessem certeza e confiança da vida eterna. Então João afirma que os cristãos têm essa vida eterna, e a afirmação dele, o verbo está no presente, quando ele diz que você tem que ter a sua vida eterna, é hoje, é agora, no momento, você tem essa vida eterna. E daí ele passa a mostrar como a oração do cristão pode ser ouvida e para quem o cristão deve orar. É o que nós vamos ver aqui nesse texto em que ele fala sobre a certeza da salvação. O que esse texto tem para nos ensinar? Essa é a primeira coisa que você deve fazer ao ler um texto bíblico, é saber o que ele tem para te ensinar. E aí nós vamos lá. No versículo 13... se você acompanhar aí na sua Bíblia, você vai ver que ele está fazendo uma afirmativa a fim de que a gente saiba que nós temos a vida eterna. A todo aquele que crê em o nome do Filho de Deus.
Preste atenção, nós precisamos de lembrar que João, quando ele trata de crer, ele não está tratando de acreditar. Porque se nós sairmos pela rua perguntando se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, é capaz da cidade toda fazer a afirmativa que sim. Então todos são salvos? Não. Não é isso que João está dizendo. João, quando ele fala de crer, ele não está falando de acreditar. Porque acredita, porque leu, teve um conhecimento intelectual, e esse conhecimento intelectual leva a pessoa a acreditar que isso é verdade. Nós podemos fazer uma ilustração simples. Perguntarmos quem descobriu o Brasil. Todo mundo leu num livro que era Pedro Álvares Cabral, acreditou e pronto, acabou. Isso não faz diferença nenhuma se foi ele ou se não foi, você acredita e pronto. Não é esse crer que João está dizendo. E nem é aquele crer que nós vimos lá quando ele vai falar no seu evangelho, no final do capítulo 2, onde aquelas pessoas chegam perto de Jesus, dizendo que criam em Jesus, porque viram um sinal que Jesus fez. Isso é muito comum nos nossos dias. Porque Jesus cura, Jesus vai fazer um milagre, você está vendo isso direto na televisão. Quando você vê as pessoas ou na internet dizendo que você tem que crer em Jesus por causa de um sinal, um milagre que ele fez. João diz lá no último versículo do capítulo 2 do seu evangelho, de que ele não acreditava na fé dessas pessoas. Então o que João está querendo dizer com crer? O que João está querendo dizer com crer é tudo aquilo que ele já disse no início da carta, que você tem que provar que crê em Jesus. Como? Com a sua vida moral, com a sua doutrina, que você crê nela, que você vive ela, porque é assim que você tem que ser, e com aquilo que você realmente vive para a glória do Senhor. Então, nós vimos lá essas provas que ele coloca desde o capítulo 2, que ele vem mostrando essas provas que o cristão tem que dar sobre a sua vida em Cristo. Então, ele está dizendo que esse que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Então, ele diz que nós temos a vida eterna e que muitas vezes as pessoas dizem que isso é arrogância da nossa parte, porque às vezes você fala assim, principalmente nós presbiterianos, quando falamos de eu sou salvo, aí as pessoas dizem, você é arrogante, como é que você pode ter certeza da sua salvação? Quero dizer uma coisa, meus irmãos, arrogantes são aqueles que dizem que nós não podemos ter, sendo que a Bíblia diz que pode. Arrogante é aquele que vai contra aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, aquele que crê tem a vida eterna. Nós vimos isso lá no texto lido hoje, lá em João capítulo 6, versículo 47, ele volta a afirmar isso, tem a vida eterna. Então arrogante não é aquele que repete o que a Bíblia diz, arrogante é aquele que diz que a Bíblia não diz, e a Bíblia diz. Então eu não sou arrogante por repetir o que a Bíblia diz, que eu tenho a vida eterna. Eu seria arrogante em dizer que a Bíblia não diz o que ela diz. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós evitamos até de assumir essa postura bíblica de que nós temos a vida eterna. Os versículos 14 e 15, João vem falar da oração. A oração que é ouvida é aquela que nos leva a querer a vontade de Deus. Ele fala sobre isso aí. Essa é a confiança que temos para com Ele. A confiança que nós temos da nossa vida eterna é a confiança que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, a condicional aqui é a própria vontade de Deus. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, se nós sabemos disso, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Parece até que ele está fazendo uma redundância, mas não, se eu tenho certeza daquilo que eu estou pedindo, eu sei que Ele vai me responder. Ele vai me responder, porque
eu estou pedindo segundo a sua vontade. E o versículo 16, 17 é outro texto que nós falamos semana passada, que ele tinha um texto difícil de interpretação, com esse negócio, quando ele diz o testemunho da palavra, da água, da palavra e do Espírito Santo. Aqui nós encontramos outro texto difícil, quando João vai dizer: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, por isso digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Aqui nós vamos encontrar diversas interpretações. Alguns acham que esse pecado para a morte se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão, o pecado para a morte eterna. Alguns dizem que esse pecado para a morte é aquele que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11 sobre a Santa Ceia. Alguns que tomam a ceia de forma indigna e alguns estão doentes, outros estão mortos. Mas uma coisa é certa, uma outra interpretação que nós podemos ver aqui é que talvez João esteja se referindo àqueles irmãos, ou, entre aspas, irmãos, que saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, que são os falsos profetas lá no início da carta. Mas uma coisa João está dizendo aqui. João está dizendo que se você tem um irmão que por alguma forma ele tem pecado, você tem que zelar pela vida espiritual dele. João está dizendo, se você sabe de um irmão que está pecando, ore por ele, peça a Deus por ele, interceda pela vida dele. Porque Deus pode abrir o seu coração, Deus pode agir na sua vida e Deus pode tirar esse irmão do pecado. Então a afirmativa dele é: se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. Deus lhe dará vida. Então, o que ele está dizendo? Aquele que está afastando de Cristo, você precisa de orar por ele. Aquele que está se afastando do Senhor, você precisa orar por ele. E aqueles que realmente estão firmes na incredulidade, não aceitando de forma alguma a ação de Deus no seu coração, estão renitentemente afastados do Senhor, a esses, nem ore por eles. Eu sinceramente digo aos irmãos que é muito difícil para mim conseguir separar a quem devo orar e a quem não devo orar. Mas ele diz: há pecado para a morte, para esses não digo que rogue. Não rogue para esses, não precisa pedir por eles. É isso que está afirmando, é isso que a Bíblia afirma. Então, é pesado para mim, e talvez para vocês, essa ideia de que fulano, não vou orar por fulano, porque fulano é teimosamente resistente a Deus. Então, ele fala desse pecado, e eu creio que aqui ele não está falando de irmãos convertidos, porque aquele que é convertido não é teimosamente resistente contra Deus. Eu pessoalmente creio que ele está falando daqueles que não querem aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, aqueles que ele disse no texto anterior, que não aceitam o testemunho de Deus sobre Cristo e estão fazendo Deus mentiroso porque não acreditam no testemunho de Deus. Esses, sim, estão pecando para a morte. E a morte eterna. Então, nós encontramos isso. E João vai terminar no versículo 17, dizendo que toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. O que ele está dizendo? Que tudo aquilo que nós fazemos que não é condizente com a palavra, ele disse já anteriormente que o pecado é o quê? É a transgressão da lei de Deus. Então, isso é injustiça.
Mas nem todo pecado, toda injustiça é pecado para a morte. Então nós devemos ver que nesse texto, ele está dizendo que nós devemos zelar pela vida espiritual dos nossos irmãos, e nós devemos orar por ele. Meus irmãos, esse texto também tem alguma coisa a nos ensinar sobre Deus. Uma coisa que nós precisamos de aprender aqui, é que Deus é o autor da salvação e o garantidor dessa salvação. Quando ele diz que a salvação está no Filho dele, ele deu o próprio Filho, então Deus é ele quem nos escolheu, é ele que enviou seu Filho, é ele que planejou toda a redenção, ele é o autor da salvação. É Deus, e nós precisamos de colocar isso no nosso coração sempre. A salvação não depende da nossa vontade, a salvação depende de um ato exclusivo de Deus. Deus pode dar vida a um homem morto, mas um homem morto não pode escolher um Deus vivo. O morto não escolhe nada, morto está morto. Uma vez que ele recebe vida, aí sim, ele pode responder ao chamado eficaz do Senhor. Então esse texto nos mostra isso e confirma que Deus é quem realmente nos garante a nossa salvação, porque é Ele que afirma que nós somos salvos. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm Cristo, eles não perdem a salvação, porque eles têm a salvação hoje, no momento presente. Não é nem amanhã e nem ontem, é no momento presente. Mas aqueles que estão sem Cristo, esses pecam para a morte, esses estão banidos da presença de Deus, esses estão debaixo da ira de Deus, não tiveram perdão pelos seus pecados e estão mortos nos seus pecados. Então, meus irmãos, nós precisamos de entender em que situação você se encontra. Você precisa entender isso, em que grupo você está. Eu sou cristão, eu sou cristã, eu tenho salvação. Então você precisa de provar isso naquilo que João disse desde o início da carta. Você tem que provar, você é filho, você é filha, você tem que viver conforme o caráter do seu pai. Você não pode viver conforme o pai do mundo, que é o maligno. Ele afirma isso. Então o que esse texto está nos mostrando é que Deus, Ele é o autor da salvação, e que o homem em Cristo, ele pode ter certeza dessa salvação. E que o homem sem Cristo, ele pode ter certeza que ele está cometendo pecado para a morte. Ele precisa de buscar ao Senhor, ele precisa de se voltar para o Senhor. Agora, meus irmãos, todo texto bíblico que você lê, você tem que aplicá-lo na sua vida. Você tem que pegar o texto, terminar de ler e falar assim, mas isso aqui é somente para o meu conhecimento intelectual, ou o que eu vou fazer com isso? Essa é a pergunta. E o que é que você vai aplicar esse texto na sua vida? Primeiro, você não confiar na salvação no tempo presente é duvidar da palavra de Deus, do testemunho de Deus. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Você não confiar na sua salvação no tempo presente, você está duvidando de Deus. Se você falar assim, eu não sei se eu sou salvo, ou você não tem um conhecimento bíblico do jeito que precisa, ou você ainda não teve realmente uma entrega ao Senhor, ou você está vivendo numa vida, se entregou a sua vida para o Senhor, está vivendo numa vida de pecado, que abafa a ação do Espírito, que entristece o Espírito, e você coloca em dúvida a sua salvação. Porque duvidar da salvação é duvidar do que Deus falou. Nós precisamos tomar cuidado, porque eu posso duvidar de uma promessa de Deus para a minha vida, é duvidar do próprio Deus. Se eu duvido que Deus pode me dar a salvação ainda,
neste mundo e que a minha vida eterna começou no dia que eu me converti? Minha vida física não, porque eu vou morrer se Jesus não voltar antes, mas vou ressuscitar e viver eternamente com Ele. Eu não vou morrer a morte eterna, ela não está mais em mim, porque eu fui livre do pecado. Então duvidar das promessas, duvidar da certeza da salvação, é duvidar do testemunho de Deus, é duvidar da palavra escrita, é duvidar do próprio Deus. Então cuidado para que você não deixe que a sua mente, a sua consciência te afaste dessa certeza do que a palavra nos afirma com tanta ênfase. Cuidado com as orações. Aqui, meus irmãos, de forma prática, cuidado com as orações que querem enquadrar Deus na sua vontade pessoal. Você sabe o que é enquadrar Deus na sua vontade pessoal? É aquela pessoa que diz assim: pastor, você sabe, eu estou querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, e quero pedir que você ore e peça a Deus. Espera aí, meu irmão, vou orar não. Você quer, vai querendo. A primeira coisa que você tem que pedir é: Senhor, qual é a tua vontade nesse assunto? Eu quero mudar do Ipaba e morar não sei aonde, eu quero fazer isso, eu quero comprar aquilo, eu quero... Meu filho, você não tem que querer não. Você não tem que querer. Você não tem que querer nem para orar, porque o texto diz de forma muito clara: essa é a confiança que tem para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O querer é dele, e você deve orar diante do querer dele. Então quer dizer que eu não tenho vontade nenhuma? Tem, basta você pedir a Ele que coloque a vontade dele no seu coração. Você vai ter a vontade dele. E aí vou te falar um segredinho: todas as suas orações serão respondidas. Todas as suas orações serão ouvidas. No momento que você orar, ela será ouvida. Poderá até ser respondida mais para frente, mas no momento que você orar, ela será ouvida, porque você está orando conforme a vontade dele. O grande problema prático na nossa vida é que nós fazemos os nossos projetos e queremos que Deus aprove o nosso projeto. Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse uma igreja com 400 membros. Esses são os pastores, né? Me desse uma igreja com 400. Deus, me dá uma igreja grande. Quem falou que Deus quer dar uma igreja grande, pecador? Se Ele quiser que você pastoreie uma igreja de 20 pessoas o resto da sua vida. Quem falou? O que Ele quer é que você faça a vontade dEle. Não importa qual é a vontade dEle. Você tem que fazer a vontade dEle. Então, uma coisa prática aqui, a segunda, né? Porque a primeira é: cuidado para você não duvidar das promessas de Deus, não duvidar do testemunho de Deus para a sua vida. Segundo, cuidado para que você não esteja tentando enquadrar Deus na sua vontade. Cuidado para você não estar querendo que um monte de gente ore para convencer Deus a fazer o que você quer. Cuidado. Não, eu quero que a igreja toda ore, porque eu preciso disso. Quem sabe o que você precisa ou não precisa é Deus. Vocês lembram de Paulo? Pensa numa oração: Senhor, passa de mim, tira de mim esse espinho, tira de mim isso. Orou uma, orou duas, orou três, e recebeu a resposta: fica com isso aí, a minha graça te basta. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes, muitas coisas que nós não queremos, é exatamente o que Deus quer para a nossa vida. Coisas que às vezes nós queremos, não é aquilo que Deus quer nos dar. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para você. Mas Deus, parece que Deus me abandonou. Não, Ele te abandonou, não, você que não quer se enquadrar na vontade dEle.
te abandonou não. Ah, minha casa está um tumulto, o que está acontecendo? É porque tem um problema, Deus não bagunçou a sua casa, você está bagunçando a sua casa, com as suas ideias, com os seus pensamentos, com seus raciocínios, longe de que Deus quer, é você, não é Deus não. O que nós temos que fazer é nos assentar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? E meus irmãos, eu quero confessar uma coisa aqui, isso é muito difícil. Se dobrar diante da vontade de Deus é uma das coisas mais difíceis da nossa vida, porque nós queremos estabelecer o que é melhor para nós, e esquecemos do texto bíblico que diz: a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Perfeita. Cuidado, porque muitas vezes você está, como dizia meu pai, caçando sarna para se coçar. Cuidado, porque ele deixa isso bem claro, que nós devemos fazer pedir conforme a vontade dele. E aqui tem uma outra questão prática, que devemos, antes de orar, descobrir a vontade de Deus para tudo na nossa vida. Ou seja, qual é o grande segredo da oração? Não é você orar muito, não é você orar e ser respondido, o segredo é: o que é que você vai pedir? Aí eu vou pedir o que eu quero. Não, senta, está com um problema na sua frente, senta e cruza a mão, olha e fala assim: Senhor, qual é a tua vontade? Me fala qual é a tua vontade, que eu quero pedir conforme a tua vontade. Eu quero pedir conforme a tua vontade. Ou seja, descubra a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas vezes, ou todas as vezes, elas estão na palavra de Deus. Se você buscar na palavra de Deus, meditar nela, você vai descobrir o que o Senhor tem para a sua vida. Ele vai trazer o seu coração, porque a vontade dele está expressa na palavra dele. Se for algo assim, de atitude simples do dia a dia, você vai descobrir o que o Senhor faria no seu lugar. Basta você olhar para o seu problema e falar assim: o que Jesus faria? O que Jesus faria? E muitas das vezes, meus irmãos, quero falar uma coisa aqui. O grande problema nosso é a falta de contentamento com aquilo que Deus nos dá. Cuidado com isso. Cuidado com as críticas na queda dos irmãos. É outra coisa prática que esse texto nos traz. Cuidado, porque nós muitas vezes criticamos o pecado do nosso próximo, lançamos sobre o nosso próximo o nosso julgamento. E eu ouvi uma pessoa dizer uma vez: toda vez que você aponta o dedo para alguém, você está apontando 3 para você e 1 para Deus. E realmente é uma coisa interessante. Você aponta o dedo, é 1 para cima e 3 para cá. Por quê? Irmãos, o texto bíblico diz que nós devemos orar pelo irmão em pecado, que a nossa oração pode levá-lo à restauração. O que nós fazemos? Nós sabemos que muitos que saíram do meio, diz João na sua carta, não eram dos nossos. Mas quem define isso de voltar ou não é o próprio Deus. O que nós temos que fazer é orar pelos irmãos. Orar. Sentiu falta de alguém? Ore. Peça ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós. Quanto àqueles que recusam teimosamente o Evangelho, entregue-os na mão do Senhor e descanse. Descanse. Diga: Senhor, está nas tuas mãos. Eu entrego fulano ou fulana, meu marido, minha esposa, meu sobrinho, meu neto, seja quem for, eu entrego nas mãos do Senhor e eu não vou tentar fazer nada. Eu vou deixar nas tuas mãos e vou descansar com isso. Vou descansar. Porque só Deus pode transformar o coração do homem e nós não sabemos a quem Deus quer transformar.
Nós não temos esse conhecimento. E outra coisa, Deus não nos mostra isso. Deus não nos mostra aquele que Ele quer mudar e aquele que Ele vai mudar. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: o desafio da palavra é para que nós tenhamos certeza da nossa vida eterna, e como salvos, nós devemos buscar a vontade de Deus para a nossa vida e fazer isso em oração. Nós temos que ter certeza da nossa salvação, do nosso relacionamento com Cristo. Crer, conforme João, não é acreditar, não é ter um conhecimento mental, mas é se relacionar com Cristo. Você tem que se relacionar com Cristo. E nessa relação com o Senhor, você pode ter certeza da sua salvação. E uma vez salvo, você tem que entender que o bom para a sua vida é a vontade de Deus. E você precisa orar conforme a vontade de Deus. Não adianta eu pedir fora da vontade do Senhor. Porque quando Deus estabelece a sua vontade, é ela e fim de papo. Não tem conversa. E assim, meus irmãos, nós precisamos de encerrar dizendo que nunca nós podemos abandonar os irmãos que se desviam. Nunca. Mesmo que você não vá estar com ele, porque às vezes você já foi 1, 2, 3 vezes, ele não te ouviu, ele não quer retornar, ele continua lá, mas não o abandone, deixando de orar por ele. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou pedindo ao Senhor por fulano ou por fulana, quero pedir ao Senhor, tem misericórdia, toca naquele coração, toca naquela vida, transforme para a glória do teu nome e traga de novo para o aprisco das ovelhas, porque o muito falar não resolve, mas orar ao Senhor resolve. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos textos bíblicos que nos entristecem, porque Jeremias, ao orar por Israel, Deus disse a ele assim: não ora para esse povo não, não ora não, não ora não, porque eu vou resolver o problema desse povo. Mas hoje eu não creio que Deus fale algo conosco dessa forma. O que o Senhor deve colocar no nosso coração é que nós devemos estar orando uns pelos outros, pedindo misericórdia, sustentando o outro em oração e pedindo: Senhor, tem misericórdia. A caminhada é longa e a luta é tremenda. E nós devemos tomar cuidado, porque de forma muito sutil, o diabo vai nos tirando da presença de Deus. E se você parar e lembrar de fases da sua vida, ou de irmãos, irmãs, ou conhecidos que você lembre, você vai ver que eles foram se afastando de forma lenta, até serem perdidos de vista. Mas nós, a Igreja do Senhor, continua marchando firme rumo à vida eterna que já alcançamos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai eterno, Pai de amor, Deus de misericórdia, agradecemos muito, ó Pai, por estarmos completando essa carta e chegar neste momento em que nós podemos entender que temos certeza e convicção plena da nossa salvação, não por causa dos nossos atos, não porque somos bons, mas porque cremos
no nosso Salvador Jesus, que cumpriu realmente com a vontade do Senhor e garante essa salvação para nós. Não confiamos em nós, ó Deus, mas confiamos na Tua palavra, confiamos no testemunho do Senhor e pedimos que o Senhor esteja confirmando isso no nosso coração. Confiamos, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações quando nós o fazemos conforme a Tua vontade. Que devemos, ó Pai, realmente nos dobrar diante da vontade do Senhor, descobrir qual é a Tua vontade e querer a vontade do Senhor, porque ela é boa, agradável e perfeita. E quanto àqueles irmãos, ó Pai, que às vezes se afastam, que pecam, e que o Senhor esteja tocando no coração deles e trazendo-os de volta para o aprisco, movendo os seus corações para que eles possam estar na presença do Senhor, fazendo a Tua vontade. Meu Deus, aqueles que pecaram para a morte, só o Senhor sabe, só o Senhor conhece, e nós não queremos, ó Deus, saber, porque não cabe a nós fazer esse julgamento, que o Senhor faça e faça conforme a Tua justiça e conforme a Tua soberania. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E leva-nos, ó Pai, para os nossos lares com a Tua bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.